Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, falando sobre direito de família, sobre um assunto de interesse de todos, para aqueles que estão vivendo um momento ruim nas suas relações amorosas ou para aqueles que apenas têm curiosidade de saber o que acontece na separação, no divórcio, as consequências, e para alguns colegas que eu tenho visto alguns comentários em alguns vídeos, para aqueles estudantes, para quem está se preparando para o exame da OAB, sempre trazendo para vocês um assunto que seja do interesse de todos, né? Porque todo mundo se relaciona, todo mundo tem um bem-querer e muitas vezes num determinado momento da vida se vê numa situação complicada, tendo que pôr um fim no relacionamento. Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho a respeito das consequências da separação e do divórcio. Que tipo de consequência? Consequência de ordem prática, porque muitas vezes a gente atende o cliente que está disposto a se separar ou se divorciar. Às vezes é uma ideia que ele amadureceu com o tempo, porque já não está feliz, ou por causa de traição, ou por conta do fato de que o amor acabou. Chega num determinado momento que ele decide que ele não quer mais. Mas, por falta de informação, às vezes por falta de amadurecimento daquela ideia, a pessoa não tem muita noção do que vai acontecer depois com a separação. Então ela vê só a questão que está ali na frente dela, sabe que vai ter que discutir a questão dos filhos, questão de pensão alimentícia, questões de ordem prática, como por exemplo divisão de bens, só que ela não para pensar efetivamente como vai ser a vida dela daí por diante após a separação. Né? Então, às vezes, quando no meio de uma consulta, às vezes o cliente se surpreende quando a gente fala o que espera ele no momento seguinte, né? Então, vou começar dizendo para vocês rapidamente o seguinte: o primeiro papel do advogado, uma coisa assim que a gente aprende desde o primeiro dia de aula na faculdade de Direito. A gente aprende que todo bom advogado, todo profissional ético, ele vai primar pelo acordo. Nem sempre o acordo no sentido de efetivar aquilo que o cliente quer, mas ele vai fazer o cliente dele refletir se de fato é aquilo que ele quer, ou seja, se ele está preparado para a separação, se ele está preparado para o divórcio, porque é uma decisão muito difícil, é definitivo, né? Às vezes há alguns casos em que o casal até volta atrás, depois se reconcilia, mas são um ou outro caso. Nesses anos todos, em 21 anos de carreira, eu entrei com pedido de reconstituição da sociedade conjugal 2 únicas vezes, em 21 anos. Né? Então, para vocês verem que a hora que se separa, que se divorcia, é muito difícil de voltar atrás. Enfim, dito isso, gostaria de dizer para vocês o seguinte: uma coisa é quando o casal tá junto, né? Então vamos imaginar aqui uma situação de marido e mulher, casados há muitos anos ou não, mas que tenha já uma situação estabelecida de um certo conforto, né? Então vamos dizer, ainda que a mulher trabalhe, mas o marido trabalhe, na maioria das vezes ainda ele colabora com a maior parte do dinheiro que entra dentro da casa, então paga as contas da casa, paga o aluguel, compra comida, paga convênio médico, a mulher por sua vez também colabora, então na maioria das vezes tem-se um conforto econômico ali, uma situação familiar muito estável, né? E que quando as pessoas pensam em se separar, em se divorciar, não estamos tratando aqui do caso específico, do porquê que está se separando. Eu estou dizendo em linhas gerais. Então, quando as pessoas decidem que elas querem se separar ou se divorciar, elas não pensam no que vai acontecer depois, né? Então, o que a gente precisa saber? Que na medida em que se separa, onde a gente estabelece a forma de acordo ou se faz o pedido judicialmente, se estabelece, como eu já falei em outros vídeos, a guarda das crianças, o que vai ser pago de pensão alimentícia para essas crianças, a pensão alimentícia para os cônjuges ou a renúncia dessa pensão, a divisão de bens, a mulher volta a usar o nome de solteira,
como que vai ser dividido esses bens, se vai ser partilhado, se um vai ficar morando, se vai vender depois. Tudo isso é combinado na petição de acordo quando a gente está fazendo amigável, né? Dentre outros pontos que pode ser combinado dentro da petição de acordo. Entretanto, a gente está falando de uma vida em comum que está sendo desfeita. Um vai para o lado, o outro fica com os filhos, ou não, mesmo quando não tem filhos, mas houve uma ruptura naquela vida em comum. Então, digamos que o marido é que saiu da casa. Ficou determinado que ele vai pagar 1/3 dos seus ganhos, que geralmente é o máximo que o juiz fixa em termos de pensão alimentícia. Então vejamos, uma situação onde eu tinha um casal que vivia junto, que contribuíam juntos para o sustento daquela casa, para pagamento de aluguel e de todas as contas diversas. De um momento para outro, um vai embora, o outro fica, e aquele que fica, ele vai receber apenas 33%, 1/3 do que o companheiro recebe, porque dificilmente o juiz vai fixar mais do que isso. Então eu tenho que imaginar que eu tinha praticamente 100% do que o meu companheiro ou a minha companheira ganhava, porque me ajudava no sustento da casa, né? E de uma hora para outra, essa situação vai ser alterada. Eu vou ter que me adaptar àquilo que a pessoa vai pagar de pensão. E ele não é obrigado a dar nada além do que ficou fixado. E as pessoas não percebem isso. Então, eu recebo alguns casos no escritório que a mulher vem, ela quer se separar pelas mais diversas razões e às vezes ela não tem um emprego, né? Tá muito tempo fora do mercado de trabalho, tem filhos pequenos e ela não parou para fazer a conta ainda. Como é que ela ia sobreviver? Como é que ela vai sobreviver com 1/3 do que o marido ganha, se até aquela data ela estava vivendo com o salário todo do marido? Então, gente, assim, antes da gente tomar uma decisão de separação ou divórcio, é preciso fazer uma análise do caso de cada um, né? Então, eu tenho um trabalho, eu tenho alguma fonte de renda, né? Eu estou preparada emocionalmente para enfrentar um divórcio, para enfrentar uma separação. Eu sei efetivamente o que isso quer dizer para a minha realidade atual, né? Então a gente tem casos de mulheres que estão na faixa etária dos 40, 50 anos, difícil reingressar para o mercado de trabalho. Ou a gente tem outros extremos, né? Mulheres nas faixas dos 25, 30 anos, porém sem profissão. Casaram muito jovens, não se formaram, não tem profissão nenhuma, com filhos pequenos, em alguns casos que eu atendi até recentemente, criança no peito ainda, né? Então, olha que situação complicada. Ou seja, eu vou ter que arrumar alguém para cuidar do meu filho, eu vou ter que me preocupar em arrumar um outro trabalho. São muitas coisas novas ao mesmo tempo e as pessoas elas não estão preparadas para viverem isso, porque muitas vezes elas decidem se separar e se divorciar no ímpeto, né? Às vezes após uma briga, às vezes após uma traição, numa situação onde a pessoa ela não avaliou corretamente o que ela vai enfrentar depois. Então o objetivo desse vídeo de hoje, gente, é fazer as pessoas que estão nessa situação ou na eminência de estarem, que estão pensando em se separar, que primeiro arrumem a sua própria vida, né? Se não tem trabalho, que procure uma fonte de renda, que pesquisem a respeito, né? Que se informe quanto que o companheiro ganha. Eu tenho casos que a pessoa vem, mas quanto seu marido ganha? Não sei. A pessoa não sabe e o advogado ele tem que dar essa noção para o cliente dele, porque é a forma, muitas vezes esse pensionamento vai ser a única fonte de renda dessa mulher. Estou falando especificamente da mulher, porque na maioria das vezes a mulher fica com a guarda dos filhos e se mantém na casa, mas às vezes também é o contrário. Muito raro, né? Vi isso nesses anos todos muito pouco. O mais comum é que a mulher fique na casa, fique com os filhos e geralmente ela para de trabalhar por ocasião do casamento, né? Então reflitam a respeito de decisões como essa de separação, de divórcio, antes de tomarem, de participarem o outro que não quer mais, que já tomou a decisão, que vai de fato se separar.
Se preocupem em saber o que vocês vão fazer da vida, né? Se tem meios de ganhar a vida, se tem meios de se sustentar, se aquela pensão que eventualmente vai ser paga através de pensão, a título de pensão alimentícia, se vai ser suficiente pelo menos para necessidades básicas. Por favor, avaliem isso. A gente vê muita gente dando passos assim, sem essa avaliação, e depois se arrependem. E na maioria das vezes não tem como voltar atrás. Porque se separa, na sequência a outra parte já arruma um outro relacionamento, já se envolve com uma outra pessoa e não vai querer mais. Então é importante a gente avaliar antes, ok? Fica aqui o recado para vocês. Espero que tenha sido útil. Curtam o vídeo, compartilhem com os seus amigos, porque hoje em dia é assunto de interesse geral, né? Infelizmente tantos casamentos se desfazendo. Se inscrevam no meu canal, sugiram novos temas, que é importante para a gente, né? Ter sugestão, porque ajuda no trabalho a ser executado. E muito obrigado por terem me assistido. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.